Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos dar início a mais uma videoaula, que é a continuação da videoaula anterior, né, que estávamos falando sobre o reino Animalia. Falamos na aula anterior sobre os poríferos, primeiro filo, e agora nós vamos para o segundo filo, que é o filo dos quinidários. Mas antes de iniciarmos realmente a nossa aula, eu quero pedir que você deixe o seu like, o seu comentário também, que é muito importante. Não esqueça de se inscrever no canal da nossa escola e compartilhar o vídeo com os colegas de vocês, certo? Vamos lá. Vamos ver algumas características gerais dos quinidários. Os quinidários, temos aí como exemplo, né, as hidras, as medusas, as anêmonas e os corais. Eles são aquáticos, a maioria são marinhos, mas também encontramos alguns de água doce, que vivem na água doce. Podem ser de vida livre ou em colônias, está em colônias, como os corais, por exemplo. São animais diblásticos. Quem assistiu o vídeo anterior vai lembrar desse bizu, mas eu coloquei para vocês, né, não esquecerem. Os animais diblásticos são os animais que apresentam apenas 2 folhetos embrionários. Eles possuem simetria radial. Lembram que eu falei que você pode, por exemplo, dividi-lo em 5 partes e ambas as partes, ambos os pedaços serão iguais, né? Terão a mesma simetria. Possuem diferenciação de tecidos, diferente dos poríferos que não possuem tecidos verdadeiros, né? A ausência de esqueleto e, como eu já falei, os exemplos que vocês podem observar também na imagem do slide. Tipos morfológicos dos quinidários. Os quinidários são aí, ó, os pólipos, tá na primeira imagem, que são microscópicos, né? Então eles são bem pequenos e eles são fixos, né? Eles ficam fixos, não tem essa movimentação. E nós temos aí as medusas, que podem chegar até 2 metros, então já são bem maiores. Como falei anteriormente, são aquáticos, na maioria deles, né, são marinhos. As medusas, elas são de vida livre, então elas conseguem nadar, né? Já os pólipos ficam fixos, ficam paradinhos, certo? Nós podemos observar aí algumas estruturas, como a boca, né? A boca é circundada por tentáculos. Nesses tentáculos, né, eles apresentam aí as células chamadas, tem até embaixo a observaçãozinha, de quinidócitos. Essas células, elas conseguem injetar veneno, inocular veneno. Então, se você, né, o seu corpo entra em contato com uma medusa, por exemplo, ela pode liberar esse veneno e aí pode ocasionar desde queimaduras, né, até mesmo as mais venenosas, que podem levar à morte do indivíduo. As medusas e os pólipos também apresentam aí, vocês podem observar, essa cavidade gastrovascular, certo? Podemos ver a estrutura, mais uma vez, mostrando as células, né? Elas possuem células nervosas, como vocês podem ver aí, célula muscular digestiva, células sensoriais, né? Fisiologia. Diferente dos poríferos, que não apresentavam nenhum sistema, os quinidários só apresentam aí, ó, o sistema digestivo, apesar dele não ser completo. Por que ele não é completo? Porque eles só apresentam a boca, eles não apresentam o ânus, né? Então, ó, a boca é circundada por tentáculos, como eu falei anteriormente, que se abrem na cavidade gastrovascular. A ausência de ânus, né? Então eles não possuem o ânus. Então, tanto a entrada de alimentos quanto a saída, né, dos resíduos acontece pela boca. A digestão é extra e intracelular. Então, elas acontecem tanto dentro da célula quanto também nessa cavidade gastrovascular. Então, o sistema excretor é ausente, elas não possuem sistema excretor. As células eliminam diretamente no meio externo as suas substâncias. Sistema respiratório ausente.
as células realizam as trocas respiratórias diretamente com o meio, através de difusão. Sistema circulatório também ausente e o sistema nervoso é difuso, né? Elas possuem uma rede de células nervosas, né? Então elas têm também, não de um sistema nervoso complexo, mas possuem também, né, células nervosas. Classificação dos quinidários. Temos aí as classes, né, a classificação dos quinidários. A primeira classe são os antozoários. Temos como exemplo os antozoários as anêmonas. Elas vivem isoladamente, né? E os corais também, que vivem em colônias. A segunda classe são os sifozoários. Exemplo, né, as medusas ou água-viva. E a terceira classe, os hidrozoários. Como exemplo, nós temos aí a hidra, né? Basicamente, elas estão presentes, né, na sua grande maioria no ambiente marinho, mas também estão presentes, né, na água doce. Vamos aí para a reprodução dos quinidários. Os quinidários podem se reproduzir tanto assexuadamente quanto sexuadamente. Eles podem se reproduzir por brotamento, bem parecido com o que a gente viu anteriormente nos poríferos. Então, tá lá a hidra, né? A hidra se reproduz de forma assexuada, certo? Então, a hidra tá lá e aí dela começa a nascer um pequeno broto. Vocês podem observar aí que as setinhas estão apontando na imagem. Esse broto se desenvolve até o momento que ele se desprende da hidra, né? Se fixa, né? E começa a sua vida, né? Dá seguimento à sua vida, né? E assim vai. E outras hidras, né? Podem nascer esse broto, ele se desenvolve até um certo tempo, até que ele se desprende da hidra adulta para, né, se fixar sozinho. Lembrando que eles são fixos, né? São sésseis. Temos também a estrobilização, né? Que é essa estrobilização. As hidras, elas começam a formar algumas camadas, vocês podem ver aí, né? Nessa parte do lado. Ela começa a formar algumas camadas e dessas camadas, quando ela se desprende dessa hidra, ela forma uma medusa, né? Chamada de éfira, essa partezinha, certo? Forma uma medusa jovem. Sheila, mas como assim? Ela era uma hidra e agora é uma medusa? É chamada de alternância de geração. É quando ele tem essa diferenciação, né, ao longo da vida. Então, ele era uma hidra, né? Essa hidra começou a formar essas camadinhas, essas camadas. Uma delas, né, vai se desprendendo e delas formam-se as medusas, né? E aí as medusas são de vida livre, podem nadar, certo? É chamado de alternância de geração. Também um exemplo dessa alternância de geração é a metagênese. Como é que ela acontece? Também a partir da hidra, né? Ela consegue soltar um pequeno pedaço, né? Desse pedaço ele se desenvolve, se transforma numa medusa, e essa medusa vai passar pela reprodução sexuada. Até aí a reprodução era assexuada. Então da hidra se desprende, né, um pedaço, se transforma na medusa e a medusa ela apresenta a reprodução sexuada. Então ela libera o espermatozoide na água, né, ao encontro do espermatozoide com o óvulo, formando o zigoto, e desse zigoto dá origem a uma nova hidra, certo? E aí esse processo pode acontecer novamente. Então são os tipos de reprodução dos quinidários, tanto da forma sexuada quanto da forma assexuada. A título aí de, né, conhecimento para vocês, um efeito, né, que está ocorrendo muito, é o branqueamento de corais. Vocês já devem ter visto, né, quando
passa aí nos mares, oceanos, né? As pessoas fazem aqueles passeios, né? E você observa os corais bem coloridos, né? Bem bonitos. Mas o que é que está acontecendo devido ao aquecimento global? Quando os pólipos responsáveis pela construção dos recifes de coral morrem pela destruição das algas unicelulares, esses corais eles vivem, né, em harmonia com essas algas, eles vivem junto com essas algas. Essas algas também ajudam a dar essa cor aos corais. Quando, né, o aquecimento global faz com que essas algas morram, né, por causa da destruição dessas algas, resta apenas o esqueleto do coral e ele rapidamente fica branco, como você pode observar na imagem, né? Então, tira aquela cor bonita, chamativa, né, que deixa os corais tão bonitos, né? Então, só a título de vocês conhecerem também. Então, essa foi a nossa videoaula de hoje, né? Foi mais curtinha, porque ela é um complemento da videoaula anterior. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Mais uma vez, se ficar alguma dúvida, podem nos procurar, tanto pelo WhatsApp, aqui nos comentários, e nas nossas aulas, nós fazemos pelo aplicativo Google Meet, certo? Fiquem com Deus e até lá!